Vamos lá, estamos aqui no canal O Meu Perfil Geek. Não conheço esse canal. Vou me inscrever de qualquer forma. Ele postou um vídeo aqui que me chamou a atenção. Os conteúdos secretos de Dragon Ball GT que ninguém conhece. O Dragon Ball GT é tido por muitos, né, como o pior da franquia, né? Acho que tem algumas coisas icônicas lá, inclusive o próprio Super Saiyajin 4, né? Confesso que Dragon Ball também não é uma obra conhecida pelo seu grande valor e tal, né? Não é uma obra de arte, assim. Tem coisas muito legais, né? E obviamente eu gosto muito, tá? Mas tô querendo dizer que, tipo assim, putz, Dragon Ball GT é ruim exatamente por quê? Porque talvez as coisas ruins dele também estejam nos outros. Só que a nossa faixa etária na hora de vai assistir o GT, depois de ter assistido o Dragon Ballzinho e o Z, tá mais velha. Então a gente exige um pouquinho mais. Aí percebe que o GT é ruim. E os outros a gente acaba gostando por pura nostalgia, né? Mas tá rolando um papo na comunidade Dragon Ball de que vai ter remake do Dragon Ball Super, né? Não sei por que teria, inclusive. Mas tem dois vídeos ali que me chamam a atenção. Esse do Dragon Ball GT e um outro mais antigo aqui, que é como surgiu o Dragon Ball AF. Vamos assistir esse do GT? Dragon Ball GT é uma Deixa eu botar isso ali. O Dragon Ball GT eu particularmente gosto, tá? Eu inclusive tava vendo o meu álbum de figurinhas do Dragon Ball GT esses dias, que eu tenho. Eita. Dragon Ball GT é uma série extremamente controversa entre os fãs, mas o que muita gente não sabe é que houve uma quantidade absurda de conteúdos cortados. O impacto do GT ainda é sentido hoje no Dragon Inclusive tem uma abertura maravilhosa, tá? Acho que pelo menos a gente tem que concordar que talvez a melhor abertura de Dragon Ball seja do GT. Ou pelo menos uma das melhores aberturas de anime. A música de abertura do GT é muito boa. Principalmente cantada em português. Eu sou um defensor das músicas de anime voltarem a ser cantadas em português, tá? Fica a dica. Ball moderno. Não é à toa que Dragon Ball Daima se inspirou em diversos conceitos do GT. E após o Super, o pessoal viu que o GT não era a pior coisa que a Toei podia. É que Dragon Ball e Dragon Ball Z são dois animes distintos, né? O Dragon Ball ele tem ali uma pegada. São a mesma história, obviamente, tá? Mas no Z as coisas mudaram um pouco, sabe? Poderia fazer. Mas o produto final é bem diferente do que a equipe tinha planejado. Diversos episódios tiveram que ser cortados, ideias arquivadas, transformações nunca vistas e arcos de personagens deixados de lado. Muitas dessas ideias perdidas foram reveladas através de entrevistas com Kozo Morishita, o produtor de Dragon Ball GT. Um problema que eu acho que o GT tem, desculpa interromper o rapaz aqui, é que o GT meio que ele narra as histórias, ele pega a essência de histórias antigas do Dragon Ball e reconta ela. Nesse ponto ele não é tão inovador assim. Tem uma saga dos androides, tem uma saga com os bichos que parecem Majin Buu, tem uma saga contra o Vegeta de novo, entendeu? Tem tudo um monte de coisa assim de meio que parece repetitivo, sabe? Tsushi Mikawa, o roteirista que escreveu mais episódios da série. E esse vídeo será baseado justamente... Mas eu gosto desse Trunks Nutella, porque ele é o Trunks que não passou pela guerra, então ele cresceu Nutelinha, tá ligado? Não é o Trunks do futuro que viveu a guerra, aí ele é bolado, maluco, entendeu? Anda com uma espada, não sei porquê, que ele bate. O soco dele destrói muito mais do que a espadada. Mas eu gosto do conceito de ter um Trunks Nutella, tá ligado? Olha só, se o mundo olha quanto esse Trunks é diferente pelo fato do mundo ter sido um mundo bonzinho, em que as coisas não deram tão errado assim, entendeu? E é isso. nessas entrevistas e nos guias de Dragon Ball GT. Então a fonte de tudo que eu falar nesse vídeo estará na descrição. A verdade é que a ideia original para essa sequência do anime era para ser muito mais alinhada com o que a história de Dragon Ball Super foi, já que originalmente a história aconteceria entre os 10 anos após a saga Majin Buu e o último episódio do Z. Hoje também vamos entender o que aconteceu com esse projeto que era tão odiado e com o passar do tempo as pessoas foram vendo valor nele. Então já deixa o seu like e hype que hoje vamos entender muita... Essa história de, tipo assim, um projeto que foi tão adiado e hoje as pessoas veem valor. É porque literalmente existe uma troca de presença, né? Na sociedade. A galera vai ficando velha e vai tendo que se ocupar com coisas como trabalhar. E não tem mais tempo de ficar dando a opinião delas por aí, porque elas têm mais o que fazer. Eu vi muito isso com Star Wars. Eu cresci e fui da geração que assistiu o episódio 4, 5, 6, né? E todo mundo odiava esses episódios. Todo mundo odiava esses episódios, né? Os caras dos fóruns, do Orkut, essas paradas, odiavam esses episódios. Fomos crescendo, nos tornamos maioria presente e passamos a gostar, entendeu?
Então hoje em dia você não vê a galera reclamando tanto do episódio 4, 5 e 6, né? E a gente vivenciou a galera com os episódios da Rey, né? 7, 8 e 9. Talvez, quem sabe, daqui a 10, 15 anos, uma geração que conheceu Star Wars através desses episódios fale que os episódios da Rey não são tão ruins assim. Entendeu? Então acho que é isso, é meio que uma passagem de bastão que vai rolando de maneira silenciosa e a galera vive a nostalgia. Entendeu? É complexo. Outra coisa sobre Dragon Ball GT. A princípio, a série não planejava focar apenas no Goku, o que foi uma reclamação de muitos. Seriam histórias focadas na próxima geração de lutadores, sendo Goten, Trunks, Pan, provavelmente algo parecido com Boruto. Calma, eu sei que esse nome... Eles tentaram isso na Saga do Céu, né, passar o bastão do Goku pro Gohan, mas não funcionou. Pra calafrios. A ideia era desenvolver e dar mais protagonismo para eles, mas essa proposta não andou e ficou como uma ideia descartada. Mas por que isso não andou? A verdade é que a equipe entendia que abrir mão de Goku não afastaria o público mais velho, porém o público jovem se apega muito mais aos personagens do que a história em si, e o Goku é a alma de Dragon Ball. Significaria a perca de um público muito importante que faz a franquia ser viável em tempos modernos. Tem um rapaz que falou uma coisa interessante ali que a gente vê muito isso em Pokémon por causa das gerações, né? Que basicamente tem uma nova leva de fãs a cada 5 anos por conta dos jogos que são lançados. Isso é verdade, né? Tem muita gente que fala, eu vi um comentário como é que é, só até a 8ª geração presta. Na 9ª eles cagaram tudo. Eu falei, caraca, rapaz, mas essa opinião é muito Nutella também, é muito coisa de novinho também pra mim, entendeu? Eu só joguei até o 3, até o Emerald, tá ligado? Sei lá. É isso, é uma coisa meio que geracional com nostalgia, sabe? Quando a gente é criança, quando a gente é mais novo, a gente não tem um senso crítico tão alto assim. Qualquer merda pra gente é maneiro pra caralho, tá ligado? E a gente quer ser disruptivo também, né? A gente não quer gostar das coisas que nossos pais gostam, porque a gente quer ser diferentão. A gente quer ser popular na escola, ou pelo menos popular com a galera da escola que a gente anda, que pode ser 2 pessoas, entendeu? Mas a gente quer ser aceito por essas 2 pessoas. Complicado. Jovens. A ideia do GT se passar entre os 10 anos da saga Buu e o último episódio do Z foi até vista como desrespeitosa. Incluir no meio da obra de Akira Toriyama um anime que nem sequer se baseia em um mangá não pegaria bem. Por isso optaram que se... o GT não tem mangá, né? Interessante. Ou teve mangá depois? Passaria após o final do Z. Mas... uma coisa meio Yu-Gi-Oh! Isso, né? Porque o Yu-Gi-Oh! O GX em diante não tem mangá lançado de maneira prévia. Os mangás foram recontados, e muitas vezes se diz que os mangás do Yu-Gi-Oh! Que foram lançados depois do anime, né, eles recontam a história do anime de uma outra forma, são um pouco mais maduros, né? E o Vrains não tem mangá, que é o último anime do Yu-Gi-Oh!, à exceção do Yu-Gi-Oh! Rush Duel e Sevens. Mas o anime, no fim das contas, teve a contribuição de Toriyama, algo que muitos acham que não aconteceu. Nakatsuru revela que recebia artes de Toriyama para ter como inspiração. Ele contribuía com diversos concept arts e com muito da ambientação dos planetas, algo que eu expliquei no meu vídeo onde eu falo sobre os bastidores do anime. Mas como forma de respeito, eles decidiram ambientar a história após os eventos do mangá original. Digamos que eles não queriam acabar estragando a história original do Akira. No começo, o foco até pareceu que seria na próxima geração de lutadores, mas Goku era visto como alma de Dragon Ball. Deixar de lado o personagem sem ter um mangá para se basear na história parecia ser a fórmula do desastre, mas e sobre transformar o Goku em criança? Atsushi Mikao explicou que veio do conceito de voltar às raízes da série. No final de Dragon Ball Z havia uma sensação de que as escalas de poderes e lutas tinham extrapolado um pouco, e talvez não houvesse. Essa é a parada, né? O Dragon Ballzinho, né, que eu costumo chamar, que é o Goku criança, o Goku tá no início da fase adulta também, termina com ele sendo adulto, né? Ele é um anime ali, né? Acho que tem uns aliens mesmo, tem essa questão já. Mas é mais coisa mais mística, sabe? Tem uns demônios, uns negócios assim. Quando entra Dragon Ball Z, fica uma parada meio tipo assim, super-herói puro, tá ligado? E eu não sei se a essência do Goku é essa. Não é à toa que ele tem um retcon. Né? Ele tem um retcon. Se eu não me engano, eu posso estar... Nossa, desculpa se eu falar uma coisa muito criminosa para os grandes fãs de Dragon Ball. Mas se eu não me engano, essa questão do Goku ter vindo do espaço, ele ser um Saiyajin, só acontece no Z. Até o final ali, ele não tinha essa porra. Tá ligado? O Piccolo ser um Namekusei, porra nenhuma. Piccolo era o rei demônio e acabou, tá ligado? Era isso, ele era um demônio. Entendeu? Talvez não o demônio mesmo, mas tipo, era um demônio. Eu vi há muitos anos, tá?
Eu tinha num DVD os episódios todos, inclusive os DVDs tinha as cenas cortadas, era muito engraçado que tu viu o episódio todo dublado e do nada o anime ficava em japonês, porque aquela cena especificamente foi cortada da versão brasileira. E até às vezes da versão ocidental como um todo, né? Parece nada maior que aquilo. Então o Goku voltar a ser criança pareceu uma opção mais realista, o que parece ser verdade, já que... Tipo, o anime quando o Goku é criança, ele é mais cômico, ele é mais cartunesco, ele é mais bobão, entendeu? É uma parada assim... Aí ele até envelhece no final do arco ali, né? Tem como é que é? Um time skip? Acho que é assim que fala. Que ele volta, ele encontra a Tite, ele não reconhece a Tite fica puta com ele, fala, vou te quebrar na porrada, tu vai casar comigo, seu otário! Cabaço do cacete! Aí rola essa parada, tá ligado? E, enfim, aí tem ali, né, tem o arco, acho que o Tenshinhan, ele já é adulto quando ele enfrenta o Tenshinhan, né? Que basicamente todos os colegas dele que ele tem, o Yantia, o Tenshinhan, o Piccolo, né? Todos eles são vilões dele ali ao longo do Dragon Ball, né? O Piccolo era um demônio, né? Só fala... É isso mesmo, né? Ele só vira Saiyajin no Z, né? Até então ele era só a lenda daquele jogo lá que fez um maior sucesso recentemente, né? Que é o Rei Macaco, né? É totalmente baseado na história do Rei Macaco, né? A viagem ao Oriente, viagem ao Ocidente, sei lá qual é o nome da história original. Que no Dragon Ball Super foi incluído o conceito dos deuses como parâmetro de poder, e fica até difícil de imaginar para onde Dragon Ball iria depois do Dragon Ball Super. Sem um mangá para seguir pela primeira vez, é bem possível que a equipe estivesse batendo cabeça em Dragon Ball GT. Agora vai um fato interessante. Como forma da equipe conseguir se entender, o artista Nakatsuru fazia os desenhos com anotações engraçadinhas, como forma de dar dicas, como essa aqui que ele fala para cuidar como desenha a roupa da Pan, porque se ficar muito curto, pode acabar deixando a personagem sexy. Então, após analisar tudo isso, eles entenderam que talvez fosse hora de voltar às origens, trazendo uma jornada com Goku criança novamente, como reflexo do Dragon Ball clássico. Eu gosto muito da Pan, eu acho ela uma personagem muito maneirinha, muito maneirinha. Eu gosto desse trio aqui, ó, como eu tava falando, eu gosto também do Trunks Nutella, tá ligado? O intuito era embarcar em uma jornada para procurar as esferas do dragão com um clima de comédia e ação. E no nível de poder que o Goku estava, eles iriam reunir as esferas em 2 episódios. E é por isso que Goku recebeu todas aquelas limitações no anime, para eles conseguirem colocar em prática os conceitos que eles tinham como o ideal. Embora essa ideia fosse boa, conforme a história foi andando, bom, vocês sabem, os episódios iniciais foram extremamente rejeitados, a ponto de transmitirem a série sem os episódios iniciais na TV, por considerarem muito chato. E depois até saiu esses episódios em DVD, como os episódios perdidos de Dragon Ball GT. Mas eles trocaram o pneu do carro com o carro andando. O problema é que muita gente ficou com um sentimento ruim dos primeiros episódios. Eu acredito que isso foi o que fez o anime ser tão mal falado e rejeitado, já que na saga Baby ele começa a melhorar bastante, sem falar dos ótimos conceitos como o Zaru Dourado, Super Saiyajin 4, o conceito das esferas corrompidas que vem depois. De acordo com as entrevistas, o cenário de viagens... A parada das esferas corrompidas eu acho legal, tipo assim, eles usaram e abusaram de um poder divino e esse poder divino ficou deturpado, sabe? E é verdade, pô, os caras reuniram as esferas do dragão pra pedir uma calcinha. Tá ligado? Teve um monte de ressurreição e tal, né? Até virou bagunça aí, mas porra, o primeiro pedido das esferas do dragão é uma calcinha. É sacanagem, tá ligado? Eu lembro até que eles falam, mano, as esferas do dragão demoravam séculos pra ser reunidas. Vocês reuniam ela todo ano, tá ligado? Vocês sabiam até o tempo que ela precisava pra descansar e fazer um pedido de novo. Espacial foi escolhido porque eles iriam permitir contar muitas histórias durante anos. Mas eu acho que isso não deu muito certo, já que a série teve só 64 episódios. Isso não aconteceu por causa de audiência em específico, foi simplesmente pela fadiga da franquia. Sem ter o mangá para seguir, GT era simplesmente uma tentativa de manter Dragon Ball na ativa, sem ter o Toriyama ali 100% do tempo. Mas logo eles viram que não era possível. Essa é uma interpretação minha em cima das entrevistas, é claro. Mas agora vamos ao que realmente importa. Quais foram os conteúdos cortados? Será que poderia ter sido melhor? Vamos começar por algo que muitos gostariam de ter visto. Bom, finalmente chegamos no conteúdo do vídeo, né?
Uma ideia importante e bem óbvia era a Pan ter se transformado em Super Saiyajin. Morishita até menciona qual seria o episódio ideal para ela ter se transformado, que seria no episódio onde ela se transforma em boneca. Naquele episódio, Pan está causando problemas e Goku tendo que resgatá-la e consertar as coisas. Porém, optaram por não fazer isso por um simples motivo. A Pan se transformar em Super Saiyajin iria fazer com que esse padrão da Pan estar em perigo e ser salva se quebrasse, já que ela teria a capacidade de resolver mais coisas sozinhas. E isso era uma narrativa que, para eles, não faria sentido abrir mão. Ela precisava ser a princesa a ser resgatada, né? É um conceito meio merda. Arquivos de GT Perfect Files também alimentam essa possibilidade ao dizer que Pan herdou o sangue Saiyajin e possui alto poder de luta. Se as condições certas fossem atendidas, até mesmo Pan e Bra, filha de Vegeta... A Bra é muito engraçada, ela tá nem aí pra nada, ela tá só vivendo a fortuna da Bulma, tá ligado? É muito maneiro. Deveriam conseguir se transformar em Super Saiyajin. O Perfect Files contém informações interessantes que não foram mostradas no anime real. Por exemplo, foi um dos primeiros lugares a citar que o planeta Vegeta não era o planeta natal dos Saiyajins. Ele, na verdade, pertencia aos Tsufurujins. Ideia essa que vem no plano para erradicar os Saiyajins. Se você não conhece essa história, eu conto ela no vídeo sobre os 23 episódios perdidos de Dragon Ball. Naturalmente, essa ideia foi explorada muito depois de Dragon Ball Super, na forma de planeta Sadala. O livro também menciona que existe uma teoria de que a forma original dos Saiyajins poderia ter sido o macaco gigante, e que eles evoluíram a partir dele. Esse é um exemplo de informação que foi pensada, porém não adicionaram no anime. Faz até sentido isso. A equipe criou um total de 26 esboços de episódios inicialmente, mas quando terminaram de escrever o episódio 3, perceberam que os episódios de viagem espacial não eram tão interessantes assim. Pra você ver como a coisa estava ruim, já no terceiro episódio eles viram que não estava bom. Então mudaram a direção para fazer a história focar nos acontecimentos clássicos. Agora a Terra está em perigo novamente. Daqueles 26 esboços de episódios, alguns foram de fato produzidos e outros foram descartados. Mas sobre esses episódios nós só podemos confirmar um, que seria uma história sobre a equipe pousando em um planeta cheio de prisioneiros. Eventualmente, vimos ideias similares com o Moro em Dragon Ball Super. Embora muitos episódios não tenham sido produzidos, Morishita conta que ideias simples de episódios foram entregues a Toriyama. Assim, ele poderia criar algumas artes para a equipe usar como inspiração visual. Então podemos ter alguma noção desses episódios apenas olhando para as artes que foram feitas pelo Toriyama naquela época. Uma das artes mostra a equipe em um mundo gigante, em um planeta deserto, que de Isso seria maneiro. fato chegaram à história final, que inclusive inspirou Daima também. E a outra mostra Goku, Pan, Trunks lutando contra o Trunks dando tiro nos outros, mano. Que porra é essa? alienígenas. Só que essa de fato nunca apareceu no anime. Podemos até fazer uma observação aqui. Esses alienígenas nunca apareceram na série. Trunks nunca usou uma arma e Pan nunca vestiu aquela jaqueta jeans. Então esses são elementos que ficaram apenas nos conceitos iniciais de Toriyama, ou seja, descartados. O que eu achei uma boa ideia, ver o Trunks usando uma arma ao invés do Ki seria de doer. Seria igual ver os ninjas de Boruto usando tecnologia. Outra situação interessante que pode indicar que seria uma ideia descartada é uma peça teatral que teve, onde Don Ki acaba retornando querendo se vingar de Goku. E o mais diferente é o fato do Freeza e do Cell aparecerem com transformações novas. Toriyama também criou os designs de personagens para o elenco principal de GT. Embora grande parte deles tenha ido para a versão final, Kuririn tinha um design bem diferente, que acabou sendo descartado. Falando em mudanças de design, talvez a parte mais icônica de Dragon Ball GT tenha sido Super Saiyajin 4. Isso aí pra mim é top demais. Top demais. Forma essa que voltou a ter seu hype em Dragon Ball Daima, não que o pessoal tivesse esquecido ela. No entanto, a versão original da forma foi criada por Katsuyoshi Nakatsuru, que trabalhou como supervisor na animação de Dragon Ball e desenhou a maioria dos personagens de GT. Criar o Super Saiyajin 4 foi um desafio enorme. Desenhar uma forma que não era nada parecida com as anteriores de Akira Toriyama foi uma atitude ousada do artista. O resultado foi o design original de cabelo preto para o Super Saiyajin 4. Porém, Nakatsuru cogitou primeiramente o Super Saiyajin 4 dourado, que foi algo que os fãs pediram bastante quando surgiram os rumores de Daima. Em algumas artes podemos ver que ele brincou com as cores. Nelas podemos ter uma noção de como poderia ter sido. Ele até disse em tom de brincadeira que só não podia ser dourado, isso porque teria muito pouco contraste entre as cores. Então resolveu manter a cor original do cabelo dos Saiyajins. Sempre achei estranho só o Goku crescer quando virar Super Saiyajin 4, sabe? É uma coisa meio esquisita.
Mas o Super Saiyajin 4 chegou a sair com cores diferentes. A imagem foi publicada na revista Cardass em 1996. Suas cores eram completamente diferentes, tendo pelo cinza ao invés de vermelho, uma aparência bem diferente da versão final. O design do Vegeta Super Saiyajin 4 foi mais complicado. Na convenção Made in Asia em 2018, Katsuyoshi Nakatsuru revelou a folha de design original para o Super Saiyajin 4 de Vegeta. Ao invés de ter cabelo longo descendo pelas costas como estamos acostumados, Vegeta iria ter uma versão de cabelo mais curto, ideia muito semelhante ao que foi usado em Daima, onde o cabelo fica mais espetado. Não vi o Daima até agora. Ele já tem dublado? Eu vejo dublado, desculpa. Pra cima, mas resolveram manter o padrão de cabelo longo. Uma vez que a equipe avançou para a saga do Super 17, sabiam que... Eu acho essa saga do Super 17... Eu gosto muito do Android 17, um dos meus personagens favoritos de Dragon Ball, mas eu não gosto dessa saga. Que não tinha muito tempo de restante de produção. Infelizmente, um dos arcos de personagem mais interessantes foi cortado por causa disso. Estamos falando de Gohan, que foi deixado de lado mais uma vez. Ele tinha largado as lutas para focar nos estudos, mas assumiu o manto de lutador quando o inferno se uniu à Terra em GT. De acordo com Atsushi Mikawa, originalmente teriam 1 ou 2 episódios focados em Gohan, recuperando seu espírito de luta. Mikawa explica que queria explorar uma história sobre alguém que havia desistido de ser lutador, mas se viu forçado a assumir esse papel novamente. A ideia era que a Videl se machucasse gravemente e Gohan, desesperado, abriria seu guarda-roupa, encontrando seu antigo uniforme e dizendo para si mesmo, pensar que chegaria o dia em que eu usaria isso de novo. Seria fera demais essa cena. Tudo bem que pareceu um pouco Homem-Aranha, Mas o Homem-Aranha, eu não sei o que veio primeiro, né? O GT é antigo, mas não é tão antigo também, né? E Dragon Ball é mais antigo do que a gente lembra. Dragon Ball dos anos 90, né? Acho que é. Com os prazos apertados, direcionar o foco para Gohan tomaria um tempo que eles não tinham mais. E para desenvolver Gohan, naturalmente, teria que desenvolver mais Piccolo também. Mikawa chegou ao ponto de idealizar completamente essa história, mas foi decidido que divergia demais do enredo principal. O máximo que Gohan fez para significar essa mudança foi tirar os óculos. Me lembrou até aquele meme do emagrecimento. Um mês Gohan perdeu seus óculos. Já que citamos o Piccolo, Mikawa também acrescentou informações sobre ele. Ele não apareceu muito porque Goku era o foco principal da narrativa, mas se tivessem avançado com a história focando em Gohan, então Piccolo teria aparecido muito mais na série. Isso faz sentido quando pensamos na conexão entre Piccolo e Gohan desde Dragon Ball Z. Alguns personagens meio que dependem dos outros. Vegeta é um personagem que aparece em contraponto a Goku, então Piccolo é um personagem que deveria aparecer em relação a Gohan. Igual o seriado do Chaves. Um depende do outro. Eu não sei se esse é o melhor exemplo. Faz sentido. Não adianta desenvolver o Piccolo sem desenvolver o Gohan, né? O Piccolo se tornou um coadjuvante da história do Gohan. Faz sentido. Pra vocês entenderem. Outro problema que teria sido resolvido se tivessem um pouco mais de tempo era o Android 17. Mikawa recebeu muitas cartas de fãs reclamando sobre a morte do 17, mas ele conta que não era o plano original matar ele. No final da história do GT, quando todos são revividos por Shenlong, o Android 17 deveria ter voltado a viver também. Mas isso também foi cortado devido ao tempo limitado de produção, o que deixou muitos fãs frustrados com o destino do personagem. Por incrível que pareça, uma das poucas coisas que a equipe tinha em mente desde o início era o episódio final, onde Goku parte com Shenlong e o público fica se perguntando se Goku realmente morreu ou não. Eu acho isso maneiro, o Goku ir embora com Shenlong, tá? Eu acho isso maneiro. De acordo com os estudos de Derek de Paula, do site The Dawn of Dragon Ball, o final ficou confuso porque envolve muitos conceitos culturais, o que eu explico nesse vídeo. E foi por saberem como iria terminar que conseguiram fazer o especial de Goku Jr. Esse especial foi ao ar depois que o arco Baby terminou, ao invés de depois do fim da série, o que faria mais sentido. Então quem viu na época não deve ter entendido nada. Mikawa foi questionado sobre por que Pan e Trunks foram selecionados como companheiros de viagem de Goku. Quando surgiu o conceito de voltar às raízes, a primeira coisa que veio à mente foi que queria um personagem que fosse reflexo da Bulma, já que não faria muito sentido a Bulma acompanhar eles por um motivo tão bobo em um primeiro momento. E a personalidade da Pan até lembra um pouco a dela, já que ambas são bem teimosas. Mas por que escolheram o Trunks para ir? Gohan ou Goten não seriam melhores? Existe um bom motivo para eles terem escolhido o Trunks, e foi porque ele trazia alguns elementos da corporação Cápsula. Em resumo, fizeram o Trunks assumir um aspecto da Bulma que a Pan não tinha. No fim das contas, ambos se complementaram. Isso tudo para criar um conjunto de elementos que eles achavam importantes para essa jornada. Mikawa foi questionado sobre por que o Super Saiyajin 4 tem a forma de adulto, considerando que Goku passou a maior parte isso eu quero saber, por que ele vira adulto. Parte da série como criança. Sua resposta esclareceu as decisões da equipe. Já que o Super Saiyajin 4 representa a forma mais poderosa em toda a série até aquele ponto, não seria muito convincente se ele estivesse na forma de criança ainda. A maior prioridade era enfatizar a força, então usaram isso como um impacto visual. Precisavam de um design de personagem puramente forte e legal que não estivesse ligado a nenhum conceito
feito anterior. Esse foi o pensamento que fez Nakatsuru dar vida ao Super Saiyajin 4. Embora a gente justifique que era uma forma mágica, foi uma escolha estética e narrativa que precisava transmitir poder. Quando se transforma em Super Saiyajin 4, na primeira vez, Goku se transforma em um macaco gigante. Mas por que ele só se transforma na primeira vez em um macaco? Mikao explica essa lógica de uma forma interessante. No processo de sua primeira transformação em Super Saiyajin 4, ele se tornou um macaco gigante. Da segunda vez em diante, ele é capaz de percorrer aquele caminho apenas em sua consciência. De acordo com Mikawa, Goku pula esse processo de se transformar em um macaco gigante. Diz ele que seria isso se aplicassem a lógica. Outra questão interessante foi por que o próprio Vegeta sugere a fusão para Goku, o que muitos fãs estranharam. Mikawa... Acho que... eu não lembro, eu não vou lembrar. É que é foda, tipo assim, questionar isso agora, porque precisaria estar vendo o anime pra tentar entender o contexto do Vegeta ali, né? Mas acho que não... Existe uma clássica envolvendo guerras, que no caso dá pra considerar isso uma guerra de certa forma, né? Tipo assim, mano, medidas desesperadas. Medidas desesperadas e simples assim. Assumiu que, conforme GT se aproximava de seu clímax, o fluxo da história viria juntando a história de Goku e Vegeta. E o fato do Vegeta ter sugerido a fusão sinalizava a evolução que ele teve até os dias atuais do GT. Dos 64 episódios de GT, Atsushi Mikawa escreveu a maioria deles, com um total de 28 episódios, mais o especial de TV. Isso representa quase metade de toda a série, mostrando sua importância no projeto. Mikawa recebeu bastante... Obrigado, bugado! liberdade trabalhando em GT. Então, além de terem sido animados ou não, as ideias eram ilimitadas. Muitas ideias ficaram para trás devido aos problemas que citamos, mesmo que não tenha tido continuidade. O anime foi cheio de boas sacadas que marcaram os fãs até hoje. Foi um processo criativo rico, mesmo que muitas ideias tenham ficado pelo caminho. Por mais que você ache que o anime tenha acabado cedo pela baixa audiência, isso não é bem verdade. Como eu expliquei no vídeo A Verdade sobre Dragon Ball GT, Dragon Ball estava simplesmente se desgastando. Com Akira Toriyama cada vez mais longe dos projetos, todos entenderam que tinha chegado ao fim uma era. A falta de um mangá como referência prejudicou em muitos aspectos, mas ao mesmo tempo forçou os envolvidos a usarem sua criatividade, trazendo diversos conceitos muito legais, como Super Saiyajin 4, os dragões malignos e o final com as esferas indo embora com Goku. E para muitos, o GT ainda é o final simbólico da obra de Dragon Ball, encerrando a história de uma maneira simplesmente incrível. E galera, esse vídeo encerra uma tríade sagrada, onde eu comecei falando sobre o porquê Dragon Ball GT acabou, no vídeo A Verdade sobre Dragon Ball GT, onde eu falo tudo sobre os bastidores, depois eu dei uma explicação inédita para o final de Dragon Ball GT. E pra mim, essa é a explicação definitiva. Então não deixe de conferir esses vídeos para ficar por dentro de tudo de Dragon Ball GT. Os vídeos irão aparecer na sua tela. Se você quiser aparecer no final dos vídeos e ter acesso a conteúdos antecipados exclusivos, seja membro. Por um valor baratinho você me ajuda no canal. E claro, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e hypar para dar aquela força. Valeu e até o próximo vídeo. Cara, gosto de Dragon Ball GT, como eu falo, né? Talvez seja mais o efeito nostálgico. Gosto de coisas mais e coisas menos, né? Acho que o Super Saiyajin 4 é muito legal. Baby Vegeta ali tem uma estética bem legal, né? Faz bastante sentido. O arco dele no espaço é bem esquecível. Confesso que não consigo lembrar direito das paradas. Só daquele robô nojento, chato, que é o Gil, né? O arco do Android eu acho horrível. O arco dos dragões é interessante. O Goku ir embora com as esferas é legal pra caramba também, entendeu? Poucos animes vão ter um final tão bom quanto o do GT. A galera odeia o GT como um todo, né? Mas não exatamente o final dele, né? Acho legal, poético, sabe? Caraca, mané, vocês usaram e abusaram da porra das esferas do dragão. Essa porra acabou, tá ligado? Vai embora, sabe? Volta um pouco à origem em si, o GT. Talvez pelo fato do GT voltar um pouco na origem do Dragon Ball, né? Do Dragon Ballzinho, não do Dragon Ball Z. Tá, esquece Freeza, esquece Cell, esquece Majin Buu. Talvez seja isso, porque o ápice do Dragon Ball de fato é o Z, né? Então a galera é o Cell, é o Freeza, é o Majin Buu, né? Então, E eles são pouquíssimos citados ou explorados, né, nesses arcos, né? Também era muito novo, Vanessa. Eu vi GT só lá atrás mesmo, quando passava na TV Globo. Eu lembro de comprar um álbum de figurinha e colecionar as cartas. Inclusive, tava mexendo umas coisas velhas minhas pra jogar fora e guardar outras. Achei meu álbum, fiquei mó tempão vendo as folhinhas. Tem quase todas as figurinhas, mano. Não completei não, mas tenho muitas. Mas é legal. Gosto de Dragon Ball, cara. Gosto de Dragon Ball e... gosto do GT também. O Super eu vi muito pouco, mas tem algumas coisas que me interessam ali. Aquele Goku do mal. A saga ali do Torneio do Poder eu vi, é bem legal. Mas eu vi a luta do Broly, né? Que foi a última coisa que lançou, né?
Mas falta ver outras coisas também ainda. Ai, ai.